Filipenses 3:7 fala assim, ó. Tô lendo na NVI aqui, tá? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém? Você percebe que Paulo ele fala a respeito de um processo de amadurecimento. E ele faz uma comparação a respeito de quem ele era antes de Cristo e quem ele se tornou. E uma das coisas estranhas é que ele se vangloria das perdas que ele teve ao se encontrar com Deus. E nós percebemos que a palavra de Deus, ela vem se manifestando durante... Nós temos a Bíblia como um livro histórico também, e nós percebemos que a palavra de Deus, ela vem se manifestando de formas diferentes, em tempos diferentes. Você percebe, por exemplo, que lá em João, no capítulo 4, se eu não me engano, aquela história da mulher samaritana, aquela mulher, ela chega para Jesus e fala assim: nós falamos que nós devemos adorar a Deus no monte, e vocês, judeus, falam que nós temos que adorar no templo. E aí Jesus se vira para ela e fala assim: é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você percebe que ela fala a respeito de passado e ele fala exatamente a respeito de um presente. Ele não fala vocês estão errados, os judeus estão errados ou alguém está certo. Ele fala é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você percebe que com o passar do tempo, Deus ele se manifesta de formas diferentes. Eu sempre gosto de falar que até chegar em Moisés, ninguém sabia o nome de Deus. Ninguém tinha se atrevido a perguntar o nome de Deus. As pessoas adoravam ao Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Mas até que chegasse alguém com a ousadia de Moisés para perguntar qual é o seu nome, até hoje nós estávamos adorando o Elohim, que é o Deus Criador, mas nós não saberíamos de quem se trata, em suma. E você percebe que à medida que o tempo vai passando, as dispensações vão acontecendo e a palavra ela se cumpre, porque existe uma promessa que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E eu começo a pensar isso, Juninho, a respeito daquilo que nós conhecemos no âmbito cristão. Porque você percebe que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, ou talvez mais, né, uns 30 anos atrás, as igrejas elas cantavam hinos congregacionais. Né? Você chegava nas igrejas, independente de ser uma igreja pentecostal ou de ser uma igreja tradicional, já tinha os livrinhos para as pessoas cantarem ou o hino do cantor cristão ou o hino da harpa cristã. E você percebe que os hinos que estão descritos ali são hinos que falam a respeito de conversão. São hinos que falam a respeito de graça, são hinos que falam que Deus te resgatou e não sei o quê.
são hinos de conversão. Por quê? Porque era um tempo onde o evangelho estava sendo reconhecido nos lugares onde a igreja estava sendo instalada, a igreja protestante. E se nós formos mais para trás ainda, na época da igreja católica, vocês percebem que até hoje as igrejas elas têm aqueles vitrais com desenhos nos vidros. E aqueles vitrais eles eram chamados de Bíblia de pobre, porque era de uma época onde as pessoas não sabiam ler. Então os padres eles usavam aqueles desenhos dos vidros para ensinar para os fiéis as histórias da Bíblia. E até porque a Bíblia era aquela bibliona desse tamanho que a pessoa deixa em casa, não leva para a igreja. Então as pessoas só vinham para ouvir o que o padre pregava. E o padre ainda pregava de costa para a igreja, ainda olhando para o Jesus crucificado. E você percebe que à medida que o tempo vai avançando, né? Olha só, pensa a respeito dessa época aí da igreja católica, onde as pessoas elas se sentiam satisfeitas só com essa pequena porção, uma historinha, tipo uma fábula, que no final tinha um motivo daquilo ali. As pessoas já se sentiam satisfeitas com aquilo ali, já era o bastante para eles. Só que à medida que o tempo vai passando, hoje nós vivemos na época da informação, e as pessoas hoje elas já não aceitam mais qualquer coisa. Hoje as pessoas questionam tudo. Aí você vem para os anos 90, aí você percebe que a playlist ela começa a mudar. Essas mesmas igrejas que antes cantavam só o cantor cristão, os hinos da harpa, começaram a ser arrebanhadas pelos famosos louvorzões. E aí aparecem os grupos de louvor, né? Eu ainda contei o testemunho no domingo, né? A respeito do Trazendo a Arca. E foram inúmeros os grupos, as bandas, os ministérios de louvor que nos anos 90 explodiram e trouxeram uma nova forma de adorar a Deus. Porque você percebe que diferente daquela ministração que tinha no cantor cristão e na harpa, o louvorzão ele trazia uma música que ela já era uma música baseada em alguma passagem bíblica, e no meio da música o cantor começava a pregar. Os pastores ficavam doidos nas igrejas, porque o grupo de louvor ia cantar, e aí o pessoal no meio do louvor parava e começava a pregar. Aí os pastores falavam, mas está cantando ou está pregando? Né? Porque aí tinha 2, 3, 4 mensagens num culto só. E hoje, você percebe que alguns anos atrás, a playlist ela mudou de novo. E aí você percebe que começou a aparecer o que importado do exterior o pessoal chama de worship, que são hinos de adoração. E os hinos de adoração, eles são hinos que, se a pessoa ela não tiver conhecimento, ela não sabe nem do que está falando, né? A pessoa ouve algum hino, a sua mesa cura, que tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Uma pessoa que não conhece de Deus não sabe nem do que está falando. Então você percebe que nos hinos de adoração já é uma mensagem que é mais aprofundada, e que se a pessoa ela não tiver conhecimento de Bíblia, ela não sabe nem do que se trata. Diferente lá do primeiro hino da harpa, que qualquer pessoa que ouvisse entendia do que estava falando, porque era para isso, era para pessoas que estavam se achegando, a igreja que estava começando. Então você percebe que à medida que o tempo vai passando, Deus ele vai trazendo uma revelação mais aprofundada. Deus ele vai se apresentando de uma forma mais clara para cada tempo. E nós percebemos que assim como Paulo ele nos fala aqui, à medida que o Cristo ele se revela em mim, quanto mais Deus se revela em mim, menos de mim existe, menos de mim sobra. Isso é uma loucura, porque no Evangelho, quando nós perdemos, nós ganhamos. Você percebe o quanto que faz sentido quando Jesus ele falava assim, porque aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E aí Paulo ele começa o nosso texto aqui falando assim, eu considero como esterco tudo aquilo que eu achava que era conhecimento antes do Cristo. À medida que eu conheço Cristo, quanto mais eu conheço dele, mais eu percebo que eu sou descartável, mais eu percebo que tudo aquilo que eu construí é de papel, mais eu percebo que não tem sentido, que não tem valor nenhum em comparação àquilo que eu aprendi da parte de Deus.
Então você começa a entender que muitas das vezes o perder com Cristo vale muito mais do que o ganhar por conta própria. E como exemplos, só para que você consiga se lembrar, quando você, voltando lá para trás, começando de trás para frente, quando você pega lá na história de Abraão, ele desistiu da sua terra e da sua família para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus o outorgou. Moisés, ele teve que desistir, ele teve que abrir mão do palácio e da sua vida real para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus. Neemias, ele precisou abrir mão das regalias de trabalhar para o rei Artaxerxes para que ele pudesse ir trabalhar de pedreiro construindo os muros de Jerusalém. Eliseu, ele precisou abrir mão dos seus empreendimentos agropecuários para que ele pudesse seguir Elias. E os discípulos, todos os discípulos, você percebe que Deus, ele não se apresenta para quem está à toa. Ele só apresenta para pessoas que já estão fazendo alguma coisa. E Jesus se apresenta para os discípulos no meio do trabalho deles. Eles estão ali pescando, arrumando as tralhas de pesca deles. Quando Jesus chega e fala: posso entrar aí no seu barco para pregar? Então Jesus, ele encontra essas pessoas no meio da rotina. Essas pessoas não estavam no templo buscando a Deus, elas não estavam em casa fazendo um período sabático, elas estavam trabalhando no dia a dia. E todas essas pessoas, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa que para eles consideravam de alto valor, para que eles pudessem fazer aquilo que Deus estava buscando. E mais uma vez, retificando aquilo que eu falei no domingo aqui, Deus, ele nunca vai requerer uma sobra daquilo que nós temos. Deus, ele nunca vai aceitar uma sobra daquilo que você tem. É por isso que quando Jesus, ele está ali sentado no templo, observando as pessoas colocarem a sua oferta, aí ele vê aquela viúva colocando as suas moedas, aí ele fala para os discípulos: essa daí é a única que está ofertando de verdade, essa é a única que está me adorando de verdade. Aí os discípulos falam: mas como? É a única que colocou umas moedinhas que não vale nada, que não vai fazer diferença nenhuma no templo, enquanto as outras pessoas estão colocando o dízimo aí que vai pagar as contas do mês do templo. Aí Jesus fala: mas ela está dando de tudo aquilo que ela tem, enquanto eles estão dando da sobra. Deus nunca vai requerer a sua sobra. Ele sempre vai pedir alguma coisa que te faz falta. Ele sempre vai medir o quanto que você está inteirado com as promessas que você anda fazendo, o quanto que é real as orações que você faz diante de Deus. Sabe, quando você se ajoelha e você ora e fala: a minha vida é sua, tudo que eu tenho é seu e não sei o que. Deus, ele vai querer isso. Quando ele se apresentar para você, ele vai falar: então você falou que a sua vida era minha, então agora eu quero. Ele não vai querer o seu tempo que você não usa. Ele não vai querer o pior horário do seu dia, o momento onde você está mais bagaçado e você não tem mais nada para oferecer. Ele quer o melhor que você tiver. Isso é a demonstração da nossa rendição diante de Deus. Você percebe que o próprio apóstolo Paulo, escritor dessa carta que nós lemos aqui, ele foi encontrado por Deus no momento de maior auge da sua carreira política religiosa. O nome dele estava crescendo e as pessoas conhecendo o Saulo de Tarso, quando de repente Jesus cruza pelo caminho dele. E aí agora ele começa a perceber que tudo aquilo que ele estava fazendo era exatamente correr ao contrário de para onde ele deveria estar indo. Ele estava correndo atrás do vento. E você percebe lá no Salmo 139, o salmista, ele fala assim: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que ele não está falando aqui como uma exemplificação do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando a respeito da nossa vida, das áreas simultâneas que nós estamos vivendo ao mesmo tempo. Na área do meu trabalho, na área da minha educação, na área familiar, na área sentimental, na área espiritual. Vê se há em mim, se há algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Vê se não tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está cooperando, que não está colaborando para que eu consiga chegar no meu alvo, para que eu não consiga atingir o meu objetivo.
Porque muitas das vezes, assim como Paulo ele cita aqui, nós temos um objetivo como cristãos. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos um objetivo. A nossa vida agora, ela passou a ter uma motivação, né? Nós temos um propósito agora. E o que vai acontecer? Muitas das vezes ainda tem algum caminho que eu continuo trilhando, que esse único caminho que eu tenho, pode ser que eu tenha 10 caminhos que sejam bons, um único caminho mau que eu tenho, está me tirando da presença de Deus, está me impedindo de eu chegar no meu alvo, está me impedindo de eu concluir a minha carreira, está impedindo que eu acesse aquilo que Deus ele já deixou para mim. Então ele fala assim, vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Ou seja, ele está falando a respeito de uma decisão. Servir a Cristo, viver para Deus é uma decisão. E a decisão, ela fala de cortar entre. O que é cortar entre? Cortar entre é cortar fora tudo aquilo que não tem a ver com o seu propósito. Se isso daqui não tem a ver com o meu propósito, então eu vou cortar fora da minha vida. Se isso daqui não está colaborando para o meu propósito, então eu vou cortar fora da minha vida. Se essas pessoas não têm colaborado para o meu propósito, vou cortar fora da minha vida. Isso é tomar uma decisão. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Nós precisamos entender que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, Ele traz para nós uma nova mentalidade. Romanos 12 fala assim, transformai-vos pela renovação do entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver essa mudança de mentalidade, o que vai acontecer? Eu vou ser um crente adestrado, mas que continua com os mesmos pensamentos que eu tinha quando eu não era. Aí você percebe como que faz sentido, por exemplo, aquela história de Jacó e Esaú. Quando nasce um irmão segurando no calcanhar do outro. Porque isso está falando a respeito das nossas duas naturezas. A natureza que eu recebi de Cristo e a natureza que eu recebi de Adão. Porque na natureza que eu recebi de Adão, ele fica o tempo todo me puxando para baixo. Ele fica o tempo todo falando assim, você não merece. Ele fica o tempo todo falando assim, olha de onde você veio. Ele fica deixando os meus medos maiores do que eles são para falar que eu não tenho capacidade de realizar. Que Deus ele não está nem aí para mim. Olha a vida que você está vivendo. Se Deus estivesse se importando, você não estaria passando por isso. Esse é o meu velho Adão. E é literalmente aquela história que fala que nós temos 2 lobos dentro de nós. Você já ouviu essa história? Você tem 2 lobos dentro de você. Um bom e um mau. Aí a pergunta é, quem desses 2 lobos é que vai vencer essa batalha? Aquele que você alimentar é o que vai vencer. Então você percebe que durante o seu dia, na sua rotina, quem que você fica alimentando diariamente? Você fica alimentando o seu velho homem, falando que você não pode, falando que você não consegue, alimentando as suas experiências negativas. Você fica olhando para si, falando, olha de onde você veio, você não pode, sempre dá tudo errado para você. Todo mundo dá certo, mas você não dá. É você alimentando o seu velho homem. Aí por um outro lado, o que Deus ele me ensina? Quando ele fala a respeito de uma nova natureza. Ele já começa Romanos 12 falando para que eu tenha um comportamento diferente desse que as pessoas que não conhecem a Deus têm. Ele fala assim, não vos conformeis, não se amoldeis ao mundo, não faça igual eles fazem. Não fica se rebaixando, não fica se diminuindo, não fica se caluniando. Faça exatamente o oposto disso, se transforme pela renovação da sua mente. Então todo santo dia eu preciso olhar para mim no espelho e lembrar que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu preciso todos os dias lembrar que eu fui santificado, que eu fui justificado. Eu preciso sempre me lembrar que Ele já conquistou para mim todas as riquezas celestiais em glória. Eu preciso lembrar para mim mesmo tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho em Deus. Porque se eu não o fizer,
eu vou sempre ficar me punindo e me diminuindo, lembrando do velho homem que eu também sou. E o velho homem, ele sempre vem grudado no meu calcanhar. Ele sempre vem me puxando para baixo. Ah, mas por que Deus ele não anula logo esse velho homem para que eu viva só em santidade? Porque conforme nós cantamos aqui, nós precisamos ser dependentes dele. Nós precisamos entender que essa luta eu não consigo vencer porque eu sou bom. Essa luta eu só consigo vencer por causa dele. É tudo por causa dele. Se não fosse ele, eu não daria conta. Eu já estaria entregue. Então é por isso que eu preciso ser dependente dele. Se ele me tornar independente, eu simplesmente deixo de crer. Então, conforme dizia o John Wesley, a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo do homem. Nós precisamos olhar, conforme Paulo fala aqui, para esse lugar onde Deus ele nos chama para avançar. Eu avanço para o alvo. Ah, Júlio, mas eu não sei para onde ir. Você não precisa saber para onde ir, você só precisa saber aonde você não precisa mais ficar. A única palavra que Abraão tinha da parte de Deus é: sai da sua terra e do meio da sua parentela. E na hora que você dá um passo para o lado, aí você sai do lugar que limitava a sua visão. Aí você consegue enxergar coisas que você nunca via antes. Então a única coisa que nós precisamos fazer é simplesmente dar um passo. A única coisa que Paulo ele nos fala aqui, ele fala o tempo todo assim: eu não estou falando que eu já vivi 100%. Eu não estou falando que eu já vivi tudo aquilo que Jesus ele preparou para mim. Mas ele está falando assim, em outras palavras: eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu também não sou quem eu era. Essa é a garantia que nós precisamos ter, de que realmente ainda tem muita coisa para ser santificada em mim. Só que eu também já não sou o mesmo velho homem que eu era. Isso é o que faz com que eu me alegre na minha caminhada, com que eu entenda que eu estou me desenvolvendo e que as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. Deus ele está me trazendo para esse lugar, e enquanto eu caminho, ele está me desenvolvendo no processo. Enquanto eu vou para lugares novos, eu enxergo coisas novas, Deus ele está me abrindo novas oportunidades. E para encerrar aqui com você, lá em Isaías 43, Deus ele fala assim: eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Você não sabe? Deus o tempo todo ele está fazendo coisas novas. Nós muitas das vezes na nossa religiosidade queremos se prender a tradições, queremos se prender ao que aconteceu, e nós deixamos de viver o que está acontecendo no aqui e no agora. É no aqui e no agora que Deus está falando. É no aqui e no agora que Deus está fazendo, que Ele está agindo. Então nós precisamos fazer que nem a Esther falou aqui, e eu já encerro por aqui, de entender que se eu estou sentindo uma vontade de fazer algo, eu preciso me lembrar que Deus opera tanto no querer quanto no efetuar. É Ele quem opera no querer e no efetuar. Eu nunca faria uma coisa que fosse para tomar meu tempo. Eu nunca faria uma coisa onde eu teria que investir. Na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós só queremos fazer coisas para benefício próprio. Toda vez que você se pegar querendo fazer alguma coisa que não é para o seu benefício próprio, saiba que é Deus falando no seu coração. É Deus abrindo uma porta atemporal ali. E por mais que às vezes pareça uma porta pequena demais, é justamente nessas portas pequenas que Deus costuma se revelar. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.